Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aí à parte 2 do vídeo onde a gente está abordando o Listbox e o Listview, preenchimento de filtro, né? Para você que não me conhece, meu nome é Michael e já estou aí há algum tempo na comunidade, né, auxiliando o pessoal aí, né, seja em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook ou no fórum, né? No vídeo anterior, eu comecei a abordar esse tema, né, onde a gente dividiu todo o fluxo de processo, né, visando ali localizar onde nós tínhamos os dados, né, aonde que estavam a origem dos nossos dados. A partir daí nós definimos um método de filtro a ser realizado de acordo com os dados preenchidos. Eu procurei utilizar uma abordagem mais simplista, né, com comandos mais simples, para poder mesmo ser um caminho mais fácil para os usuários que estão iniciando. E agora, né, nessa próxima fase, nós vamos iniciar o processo de preenchimento dos dados filtrados dentro do nosso Listbox e dentro do nosso Listview. E aí é a grande sacada, que vocês vão perceber que é muito simples a adequação de você pegar o processo de filtragem de um modelo, que é do Listbox, e passar para o Listview, desde que o seu processo todo esteja bem organizado, como eu já tinha falado no vídeo anterior. Bem, voltamos aqui para o nosso editor e vamos dar continuidade. Então, o que eu preciso fazer agora? Agora eu vou definir o destino dos dados filtrados, certo? Então, nesse momento aqui, que eu vou fazer o que? Enviar os dados filtrados para dentro do meu Listbox. Beleza? Então vamos começar aqui. A primeira coisa eu vou fazer um with para facilitar meu preenchimento. Primeiro ponto, eu preciso definir o valor da minha lista. E isso tem que ser feito a cada linha preenchida. Então o que eu vou fazer? Como o Listbox trabalha com índice zero, ou seja, a primeira linha do Listbox, a identificação do índice dele é zero, eu vou fazer o seguinte: a variável ilist vai receber o valor da propriedade listCount. Ou seja, no primeiro momento, quando ele for preencher, o valor vai ser zero. Então o meu ilist vai ser zero. Eu não preciso adicionar mais um nele por causa do índice do Listbox. O primeiro índice, né, o índice inicial, possuía o valor zero. Quando ele preencher a primeira linha, que ele for para fazer o segundo preenchimento, ele já vai saber qual que vai ser o valor do meu list count. 1. Então eu não preciso acrescentar mais um para o índice, porque o 1 é o valor do índice da minha linha 2. E por aí vai sucessivamente. Beleza? Então vamos lá. Definindo isso aqui, eu agora vou passar para a parte de preenchimento, né? Então, sempre vocês não precisam fazer dessa forma, mas é aconselhável. Sempre que forem preencher a primeira coluna de um listbox, usa o comando add-item, porque ali você vai criar a primeira coluna. A partir dessa primeira coluna, a gente já vai fazer um preenchimento diferente para as outras colunas. Então vai ser add-item, e eu quero pegar a célula da minha ilinha, né? E da coluna 1. Por quê? Porque essa primeira linha que eu vou pegar vai ser o código do fornecedor.
né? Ponto text. Beleza. Então, a primeira informação que eu vou adicionar vai ser o texto da coluna 1 da linha em análise dentro da minha planilha, da planilha AWS Form. Beleza? Eu espero eu estou tentando ser bem simplista nas explicações, talvez até um pouco demais, mas é para que ajude você que está tendo dificuldade com esse tipo de processo a entender como funciona, tá? A partir da segunda linha, da segunda coluna do listbox, a gente já muda o processo. Aí eu já não vou usar mais um add item. Aqui eu já vou usar um list. Dentro eu vou passar duas variáveis, dois parâmetros. O primeiro é o número da linha, que vai ser meu iList, definido aqui em cima. Definido aqui, ó, iList. Então aqui é a minha linha do listbox. E o segundo vai ser o valor 1, porque é da mesma situação. A coluna 1, meu índice é 0. A coluna 2, meu índice é 1. A coluna 3, meu índice é 2. E assim sucessivamente. E aqui também, diferente do método addItem, eu preciso atribuir o valor. Então vai ser o list, coluna, linha definidos, igual ao valor que eu quero buscar na planilha. Eu copiei aqui em cima e colei, que seria o WS, a célula linha atual, porém o nome da empresa está na coluna 2, ponto text. Beleza? Aqui eu já vou fazer de uma forma mais rápida, para a gente também não perder muito tempo. Então aqui vai ser minha coluna 2 do listbox, minha coluna 3 do listbox e minha coluna 4 do listbox. A coluna 2 do listbox vai receber a coluna 3 da planilha. A coluna 3 do listbox vai receber a coluna 6 da minha planilha. E a coluna 4 do listbox vai receber a coluna 9 da minha planilha. E, na teoria, o código está pronto. Eu já tenho o meu filtro, eu já tenho minhas configurações da lista, eu já tenho as minhas validações de filtragem e eu já tenho o meu preenchimento do listbox. Vamos ver como é que vai funcionar isso? Vamos lá. Eu venho aqui, opa, já está preenchido, tá vendo? Ele já trouxe o nome, trouxe para minha cidade, trouxe o país, tudo certinho. Agora vamos fazer um filtro. Eu vou usar como base aqui o país, que é mais simples. Eu quero que traga para mim o Japão. Opa, ele já não trouxe. O que pode ter acontecido aqui? Vamos dar uma olhadinha no que pode ter ocorrido. O valor do campo e coluna. Ah, sim. Eu, na realidade, eu fiz uma pequena inversão sobre essa validação aqui do like, tá? O ideal, na realidade, seria fazer o oposto. Então, vamos corrigir aqui. Na realidade, seria ao contrário isso aqui, tá? Dentro da célula, eu vou buscar o valor do campo. O valor que está no campo eu vou buscar dentro da célula. Então, se eu tenho aqui só o JP do Japão, ele vai buscar só o JP aqui dentro. Eu inverti, tá? Uma outra coisa também que é interessante por uma questão de segurança, como vocês já devem saber, né, o Excel é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Eu acho interessante forçar a conversão nesse momento aqui. Para a gente fazer isso, o que a gente faz? Como que a gente faz essa forçada, né, na validação? A gente pode fazer da seguinte maneira: vba.ucase
e aqui a mesma, e aqui eu fecho parênteses, ou seja, eu estou pegando o texto e estou convertendo ele todo para maiúsculo. Então eu forcei a conversão dele para maiúsculo. E aqui, nessa segunda parte, eu vou fazer o seguinte. Não, vou fazer por aqui mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa. VBA.uCase. O texto digitado pelo usuário no formulário também converti para maiúsculo. Então o que acontece? Eu estou forçando os dois a maiúsculo de forma que quando for aplicar o operador like, eu não vou ter problema de o cara ter digitado tudo maiúsculo e no texto do banco de dados está tudo minúsculo, ou vice-versa, ou primeira letra maiúscula, o restante minúsculo, ou qualquer tipo de formatação. Eu estou forçando todos os caracteres que estão sendo validados para o formato maiúsculo, e isso já me garante uma maior assertividade na hora da pesquisa. Então vamos aqui de novo, preencheu, vamos fazer o mesmo teste. Já JP, opa, agora já funcionou, tá vendo? Vamos fazer um outro teste aqui. Estados Unidos, EUA. Ó, fazer diferente, Brasil, eu vou procurar só pelo final, ZIL. Quer dizer, o like me oferece esse tipo de possibilidade. É muito interessante vocês estudarem o operador like caso vocês não conheçam, tá? Ele ajuda muito em relação a filtro e tudo mais. Validação no contexto geral, né? Só por parte do texto. Mas tem uma coisa aqui que eu não gostei, tá? Vamos tirar o filtro. Quando vem o preenchimento todo, sem o filtro, né? Simplesmente preenche, a minha primeira coluna está vindo com o cabeçalho, né? Tá pegando na realidade o cabeçalho da planilha. Por quê? Cá no laço eu defini o valor inicial como linha 1, exatamente para poder pegar o cabeçalho. Porém, quando eu realizo o filtro, quando ele vai fazer o teste, os cabeçalhos não tem nada a ver com os filtros dos campos, né? Então, como que a gente pode fazer isso? O que pode fazer para poder resolver esse problema? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um outro if aqui, só que aqui o teste que eu vou fazer vai ser o seguinte, para forçar o preenchimento do cabeçalho, eu vou fazer um i'. Quando o i' for igual a 1, eu vou fazer um outro desvio. Opa! Eu vou fazer um outro desvio. Eu vou criar um desvio chamado preenche cabeçalho. Eu tô com a versão, não sei se vocês perceberam, em inglês, então o teclado está um pouco desconfigurado. Beleza. Então, quando a linha for 1, ele não vai realizar esses testes. Por quê? Porque a linha 1 da minha planilha é o meu cabeçalho e eu vou forçar ele a preencher. Então, eu venho para aqui, para essa parte aqui, e crio meu desvio exatamente nessa parte. Ou seja, quando a linha for 1, ele vai pular esses testes, já vai vir para cá, vai preencher. Cabeçalho preenchido. A partir da linha 2, isso aqui ele já não vai validar, e aí ele começa a fazer as validações dos filtros. Beleza? Então vamos testar aqui. Listbox, preenchido normal. Brasil. Opa, agora ele já está preenchendo o cabeçalho, tá vendo? Japão, né? Japão, Tóquio, tá vendo? Aí ele já filtra os dois campos. Ele tá pegando, vamos lá, só para vocês reverem. Quando eu digito só Japão, eu tenho dois registros com o país Japão. Um na cidade de Tóquio e outro na cidade de Osaka. Porém, se eu quiser fazer um filtro com duas informações, né? Eu venho aqui, Toque do Tóquio, mando filtrar, fica apenas o registro onde as duas informações são validadas. E essa é a vantagem desse tipo de filtro. Você consegue fazer isso de uma maneira muito fácil, muito rápida.
e o resultado, assim, é imediato, entendeu? Beleza. Bem, com isso, o filtro do Listbox está pronto. Porém, o que era a proposta do vídeo? Mostrar para vocês que estão assistindo a diferença entre o Listbox e a diferença entre o ListView, né? Se eu vier aqui, ó, no meu ListView está em branco. Eu não tenho nenhum código nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse código do Listbox. Vou colar aqui. Beleza. Essas instruções iniciais aqui, eu não preciso mudar nada nelas. Eu vou mantê-las do jeito que elas estão, tá? Eu preciso fazer as alterações em duas partes para ser bem específico apenas. A primeira, na configuração da lista. Por quê? Vamos ver aqui. Essa configuração da lista aqui são os comandos relacionados ao Listbox. E eu preciso estruturar agora os comandos do ListView. Eu preciso fazer uma configuração para o meu objeto ListView. E os comandos são diferentes. Certo? Então eu já vou de cara apagar isso aqui, porque para mim isso aqui não interessa. Tá? O segundo ponto que eu vou ter que analisar é o preenchimento. O filtro vai se manter. Lembra que eu disse? A forma de filtragem, o processo de filtragem não vai intervir em nada. Porque a origem é a mesma, o processo de filtragem é o mesmo. Eu só vou mudar o destino para onde eu vou mandar as informações. Então, isso aqui eu posso eliminar. O restante do código eu vou reaproveitar ele todinho, porque eu só estou fazendo uma mudança do objeto aonde eu vou fazer a visualização dos dados filtrados. Nada mais além disso. Beleza? O que eu fiz para poder facilitar isso? O ListView e o Listbox eu dei o mesmo nome, de LST lista. Então, eu posso reaproveitar esse bloco it aqui e eu vou reaproveitar esse bloco it aqui também, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, eu quero definir dentro do ListView, na configuração, o tipo de exibição, né? Então eu venho aqui, view igual a report, que seria o tipo relatório. A segunda, eu vou adicionar linhas de grid, né, para poder mostrar a separação das linhas, das colunas, tudo da forma comum. Como aqui eu vou estar criando do zero, né, tanto as informações de linha como as informações de colunas, eu tenho dois comandos aqui para poder rodar. Eu tenho um column red.clear para poder fazer a limpeza dos meus cabeçalhos caso esteja preenchido, e um listItem.clear para poder limpar os registros caso estejam preenchidos. Então aqui eu limpo o cabeçalho e faço uma limpeza das linhas, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a adicionar os cabeçalhos. Eu ainda posso fazer outra coisa, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu mudar isso aqui de posição. Isso aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas eu posso usar um it dentro do outro, desde que os comandos estejam encadeados, né? Ou seja, o column reads, ele é uma propriedade do meu listbox. E agora eu vou usar vários comandos dele repetitivo. Então, ao invés de eu ficar column reads, ponto, column reads, ponto, repetindo isso aqui, eu abri um outro bloco it alinhado com o primeiro. Né? Então aqui, por exemplo, eu vou fazer o ADD, porque eu vou estar adicionando agora 5 colunas. Então eu vou repetir esse ADD 5 vezes. Por isso que eu estou usando o outro bloco it nesse momento aqui. Então aqui eu vou fazer umas chamadas um pouco diferentes do comum, tá?
text, dois pontos, isso aqui é outro método de você fazer chamada de parâmetros de métodos, tá? Isso seria legal também, um vídeo depois falando sobre essas possibilidades. Como que você chama de um jeito. Deve ter umas 3 formas diferentes de você chamar os métodos com as propriedades. Mas esse é assunto para um outro momento. Então vamos lá. O primeiro ponto, eu quero o texto de cabeçalho, né? Agora aqui o que eu vou fazer? Eu estou fazendo os cabeçalhos. Eu poderia vir aqui e colocar código empresa. Beleza, já iria preencher meu cabeçalho com código empresa. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso de uma maneira dinâmica. Eu vou buscar o cabeçalho daqui, ó, dessas partes aqui, certo? Então, eu vou fazer o que? Um ws_for.cells. Os cabeçalhos estão todos na linha 1. Esse primeiro cabeçalho, que é do código da empresa, ele está também na linha 1, na coluna 1. .text. Beleza, já estou preenchendo. O segundo ponto é a largura. Então, a largura de quem? A largura da minha coluna no list view, né? Então, o widget vai ser ws_for.columns 1.width, e aqui o mesmo esquema. Vou dividir por 2. Opa, teclado de novo. Beleza, então aqui ó, eu defini o texto do meu cabeçalho com base no texto do cabeçalho da planilha. Defini a largura da minha primeira coluna com base na largura da minha planilha, da planilha da coluna 1. Vou ser bem sincero, vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, as minhas 5 colunas, tá? Coluna 2 da planilha, coluna 3 da planilha, coluna 6 da planilha e coluna 9 da planilha. Aqui é a mesma coisa. 2, 3, 6, e 9. Nessas duas aqui eu vou dividir por 2, nessa daqui eu vou dividir por 1,5 e nessas duas aqui que são menores eu não vou dividir. Eu já fiz os testes também para poder encaixar direitinho. Vou rodar aqui, ó, só para vocês verem. Tá vendo, ó? Aqui eu já consigo enxergar nessa etapa aqui o preenchimento a configuração, né, do meu list view. Então ele já está todo direitinho, todo configurado. O que eu preciso fazer agora? Vou fechar aqui. Vamos voltar no código do list view. Eu preciso agora preencher. Então, primeiro ponto, meu ilist. Por que eu não aproveitei o list anterior, né, o list do list box? Por 2 motivos. Primeiro, porque os comandos são diferentes, como eu já tinha falado. Segundo, que o list view, diferente do list box, a linha 1, o índice é 1, enquanto o list box, a linha 1, o índice é 0. Então aqui já tem uma mudança nesse paradigma. Então aqui, quando eu for fazer o ilist, ele vai ser o list item.count. Quando não tiver preenchido, ele vai me retornar 0, mas o meu índice não é 0. Então aqui eu vou usar o mais 1. De forma que a primeira linha do meu list view vai ser o valor 1 para realizar o preenchimento. Um outro ponto também que eu vou fazer a correção é o seguinte: esse desvio do cabeçalho, eu não preciso disso. Por quê? Porque o meu cabeçalho já está sendo preenchido na configuração da lista, porque é um recurso que o list view tem e o list box não tem. Então aqui, ó, eu já posso tirar isso aqui, e como eu não vou utilizar o cabeçalho,
eu não preciso começar a contagem da linha 1. Eu posso começar a contagem da linha aonde começam os meus registros, que é da linha 2. Entendido, gente? Até aqui, eu espero que esteja sendo bem claro, entendeu? Para todo mundo. Então, beleza. Aqui, o que eu faço? Né, o primeiro ponto é começar o preenchimento. Ponto list item, ponto add. Então aqui eu tenho também os campos, né? Eu vou usar o text. O que eu quero preencher no text box? As informações da minha planilha na coluna 1. Então vai ser wsform.cells, a minha linha de análise lá da planilha, que é o meu ilin, a coluna 2. Minto, a coluna 1, porque eu estou preenchendo o valor do código do fornecedor, ponto text. Beleza? Aqui o mesmo esquema. A primeira coluna, ela, quando preenchida, ela já insere uma linha no list box. Quando você vai no list view, quando você vai preencher as demais colunas, o processo também é diferente. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vai ser um list itens, abre parêntese, eu vou definir aqui qual linha que eu vou fazer o preenchimento, através do list, que eu defini aqui em cima, vou definir aqui em cima, então meu list, ponto, meu list subitens, ponto add, e aqui eu vou fazer o seguinte, meu index, que seria igual ao caso do índice da planilha, da coluna, né? Aí entra mesmo o conceito. A coluna 2, índice 1, a coluna 3, índice 2 e sucessivamente. Porque na realidade, eu não estou falando de lista de item, eu estou falando de subitem. Né? Eu estou listando um subitem do grupo lista, entendeu? Então aqui vai ser 1 e o meu texto vai ser wsform.cells e linha, nome da empresa 2, a coluna, ponto text. Daqui para frente, vou copiar aqui no list view o índice, a terceira coluna vai ser o índice 2, índice 3 para a quarta coluna e índice 4 para a quinta coluna. O preenchimento, a terceira coluna vai receber a coluna 3, a quarta coluna vai receber a coluna 6 da planilha e a quinta coluna vai receber a coluna 9, que correspondem a nome da empresa, contato da empresa, cidade onde a empresa está localizada e o país onde a empresa está localizada. Beleza? Vamos testar? Vou abrir aqui meu list view. Opa, já veio preenchendo. E eu não mexi com filtro. É isso que eu quero deixar bem claro. Eu não fiz nenhuma alteração de filtragem. Eu simplesmente alterei o destino para onde as informações filtradas estavam indo. Vamos fazer os outros testes aqui. Vamos lá. JP. Opa, já trouxe o Japão. Tóquio e Osaka. Tóquio. Só trouxe a cidade de Tóquio. Vamos fazer aqui o outro teste lá que a gente tinha feito do Brasil. Estados Unidos. 4 registros do país Estados Unidos. E o Brasil com só Brasil no final. Então, tá funcionando perfeitamente, gente, tá? Todos os dois filtros, né, tanto do listbox, certo? Como do list view, estão funcionando perfeitamente. Então, é isso aí, né? É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que quando vocês têm um procedimento para fazer, construam o fluxo da operação, o fluxo do processo,
desenha num organograma parecido com esse. Isso aqui foi um resumo, não foi nada muito elaborado, né? Entendam qual é a necessidade real e aí vocês começam a trabalhar etapa separadamente, entendeu? E aí, né, atendendo à solicitação, às dúvidas dos nossos amigos de comunidade, diferença de preenchimento list box, list view, cara. É muito simples, é só o destino que você vai resolver, vai ser afetado, entendeu? Desde que o seu código esteja bem estruturado, dividido em funções, em procedimentos, da melhor forma possível. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Acho que ficou um vídeo relativamente longo, mas bem detalhado. Eu tentei fazer. Eu espero que não fique cansativo, mas eu quero um retorno, um feedback aí de vocês, né? Dá um like se gostarem, compartilha aí com os amigos, principalmente o pessoal que está iniciando. Acho que o foco é mais mesmo o pessoal que está aí iniciando. Mas se você é um cara que já manja de Excel, já trabalha bastante com essa parte de VBA e tudo, eu espero que tire algum proveito desse vídeo, que seja alguma coisa realmente interessante. E assim, galera, eu só tenho a agradecer aí o feedback dos últimos vídeos, acho que foi bem legal. E por isso que eu quis tentar fazer uma coisa um pouco diferente. E vamos ver, né? Vamos ver se vai agradar todo mundo aí. Eu espero que agrade, para ser bem honesto. Mas eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não esqueça aí de dar um like, como eu pedi. Se você não é registrado, cara, subscreve aí, se inscreva no canal. Eu tô tentando fazer um acerto aí na minha rotina de estar lançando um vídeo por semana. E eu espero realmente que o trabalho que eu esteja fazendo esteja agradando a vocês, mas ao mesmo tempo ajudando a comunidade com as informações, com os dados da melhor forma possível. Beleza, gente? Aquele abraço, se cuidem e mais uma vez, obrigado pelo prestígio aí. Valeu, até a próxima.